como eu fiz para conseguir fechar um contrato de 20k utilizando essa técnica que eu vou ensinar para você nesse vídeo. Uma vez, eu tinha acabado de sair de uma formação de coach, então eu tinha investido uma grana e eu precisava recuperar esse dinheiro com aquele conhecimento que eu tinha aprendido. Então, eu procurei algumas empresas e alguns clientes. E nessa procura, eu fui até uma prefeitura. Apresentei o projeto para o prefeito, que ele achou interessante. Só que o prefeito falou para mim o seguinte: olha, gostei da sua apresentação, gostei do seu projeto, só que você precisa apresentar ele para os meus secretariados. Se eles comprarem a ideia, eu compro o seu treinamento. Bom, eu tinha um desafio, porque a apresentação que eu tinha preparado não era uma apresentação para muitas pessoas, era uma apresentação para uma única pessoa. Eu queria falar só com um decisor. E aí, o prefeito me adiantou que aquelas pessoas que eu iria falar, elas eram avessas a treinamento e recentemente ele tinha convidado um psicólogo para dar um treinamento para eles e eles acabaram criticando o treinamento, disseram que o treinamento não foi legal, eles não gostaram do treinamento. Então eu tinha que convencer pessoas que eram avessas a treinamento e que elas tiveram uma experiência recente de treinamento com um psicólogo que elas não tinham gostado. E eu tinha que convencer essas pessoas. Aí eu topei o desafio, não, tudo certo, beleza, tal, fui pro hotel, no dia seguinte seria a reunião com eles, e lá no hotel eu passei a noite pensando como que seria, eu fui para frente do notebook, não saía nada, e eu pensando e tal, e tudo, até que eu lembrei dessa técnica. E aí eu falei, então é essa técnica aqui que eu vou utilizar com eles amanhã na hora da apresentação. Antes de eu falar da técnica, se você chegou até aqui nesse vídeo, se inscreve. Se você não está inscrito, se inscreve aqui para você receber mais conteúdos. Porque se você está assistindo esse vídeo, é porque esse tipo de conteúdo te interessa. E aqui no meu canal eu posto isso. Se inscreve, deixa dá o like aí, deixa seu comentário. O que você achou dessa história que eu estou te contando aqui agora. Beleza. Então, quando eu cheguei no dia para fazer a entrevista com as pessoas, né, para apresentar o projeto aí para os secretariados daquele cliente lá, eu pedi para que fosse no formato de palestra. E aí, a primeira coisa que eu fiz foi identificar quem era o meu público que estava lá. Então, eu cheguei e conversei com algumas pessoas que estavam lá e tal, trocando ideias, fazendo amizade, aquela coisa toda, e fui entendendo como era o universo deles, como era aquele público. E aí o prefeito foi e me apresentou a eles, olha, isso aqui é o Isael, ele vai falar de um projeto que ele quer fazer aqui para nós. Eu gostei do projeto, mas eu só posso comprar o projeto se vocês aprovarem. E aí todo mundo falou, então fala aí qual que é o projeto. Tinha aproximadamente umas 40 pessoas numa sala. E aí, o que eu fiz? Essa ferramenta, ela é fortíssima. Eu comecei contando uma história. Mas por que eu contei a história? Porque eu queria uma conexão direta com eles. Então eu trouxe uma metáfora, e essa metáfora conectou diretamente com eles. Quando eu terminei de contar a história, que eu trouxe ali a moral da história, eles já estavam sorrindo. Então eu fui trazendo mais elementos daquilo que eu queria apresentar, contando também histórias, assim como você está nesse vídeo até aqui, nesse exato momento, porque você achou interessante essa história e quer saber o final da história. E aí eu fui contando para eles e fui trazendo isso, algumas metáforas, dando exemplos práticos ali da realidade deles, ali trazendo aquilo. E aí no final eu fiz a oferta. E aí o prefeito falou, levanta a mão quem vai querer fazer o curso. E adivinha, na sua totalidade, todos levantaram a mão dizendo que queriam fazer o curso. E foi nesse dia que eu consegui vender esse contrato, porque eu usei a ferramenta de contar histórias, tá? Mas não é qualquer história que você conta. E não é de qualquer jeito. Primeiro, eu identifiquei que lá eles eram muitos religiosos, tinham católicos e tinham evangélicos. Então eu trouxe também um versículo ali da Bíblia e trouxe uma história da Bíblia também para ilustrar aquele momento.
Trouxe uma história também, logo ali no início, eu trouxe uma história que é a famosa história do lenhador. Se você colocar no Google, você vai ver. Uma pessoa que ela era experiente, tal, coisa e tal, não vou entrar muito em detalhes, senão o vídeo vai ficar muito longo. Mas o detalhe é o seguinte, quando você conta uma história de maneira assertiva, você convence tanto uma pessoa que você está fazendo a apresentação ali para ela, no 1 para 1, como também para várias pessoas. A maneira que você conta a história, o jeito que você conta a história é que faz a diferença. Se você quiser aprender isso na íntegra comigo, eu tenho um treinamento chamado Gigante dos Palcos. Eu vou colocar na descrição aqui desse vídeo o link para você já ir direto para ele e fazer o curso, para você entender como que você utiliza isso no seu dia a dia, seja numa apresentação de vendas ou seja numa apresentação da escola, da faculdade, da igreja, enfim, na política, aonde que você quiser usar essa ferramenta aí. Valeu, gente, obrigado, hein? Até o nosso próximo vídeo.